Olá, turminha, tudo bem? Estou trazendo hoje para vocês uma ferramenta que é muito usada em matemática, que é a regra de 3, e eu vou tentar responder de duas maneiras diferentes, beleza? Vamos começar lendo o enunciado e sempre dando foco à modelagem matemática, que é a tradução da língua mãe, no nosso caso o português, para a linguagem matemática. Com isso, vamos destacar, para isso, no caso, vamos destacar tudo que é importante dentro do enunciado. O enunciado traz assim, ó, 3 escavadeiras, então eu vou destacar logo aqui escavadeiras, transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Vejam que, a priori, eu destaquei logo escavadeiras e areias, que são grandezas. Dando, o que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que nós podemos ordenar, quantificar, enfim, numerar. Agora vamos destacar o que nós conseguimos enumerar dessas grandezas. Primeiro, ó, ele traz 3 escavadeiras, transportam 200 metros cúbicos de areia. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas, aqui é a nossa pergunta, escavadeiras iguais a essas seriam necessárias? Bom, já marquei aí, já destaquei tudo que me interessa dentro do enunciado. Agora vamos para a resolução do problema. Bem, primeiro eu vou fazer uma tabelinha com as grandezas que eu achei no enunciado, que são escavadeiras e areias. E o enunciado diz que 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areias. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, quantas escavadeiras seriam necessárias? Vejam que eu destaquei aqui as grandezas, escavadeiras e areias, e tudo que é enumerado em escavadeiras, eu botei abaixo. 3 escavadeiras transportam 200 metros cúbicos de areia, está abaixo de areia. Quantas escavadeiras serão necessárias para transportar 1.600 metros cúbicos de areia? Areia abaixo de areia, escavadeira abaixo de escavadeira. Beleza? Próximo passo. Eu tenho que saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Então, eu vou fazer uma pergunta bem simples. Para transportar 200 metros cúbicos de areia, eu vou precisar de 3 escavadeiras. Para transportar 1.600 metros cúbicos de areia, que é mais do que 200, eu vou precisar de mais ou menos escavadeiras? Mais escavadeiras. Vejam que os sinais aqui são iguais, mais e mais. Então, eles são diretamente proporcional. Isso significa que, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, as razões são iguais. Então, eu posso dizer, nesse caso, que 3 sobre x vai ser igual a 200 sobre 1.600. De cara, eu posso até cortar isso aqui, ó, para facilitar a minha vida. É como se eu estivesse simplificando o numerador e o denominador por 100. E ainda posso simplificar por 2, porque ambos os números são múltiplos de 2. E aí eu vou ficar com isso aqui, ó. 3 sobre x é igual 2 dividido por 2 dá 1 e 16 dividido por 2 dá 8. Perfeito. Eu disse a vocês que ia responder de duas maneiras diferentes. Então vamos lá. Eu quero uma fração igual a 3 sobre x, uma fração igualzinha a 3 sobre x, que equivale a 1/8. Vê, eu fiz o que com 1 para transformar em 3? Eu multipliquei por 3. 1 vezes 3, 3.
Vou fazer o que com 8? Se eu quero frações equivalentes, o que eu faço na primeira com o numerador, eu também vou fazer com o denominador. Então, se eu multipliquei 1 por 3, o 8 eu vou multiplicar por 3. 8 vezes 3, 24. Então, essa fração aqui vai ser igual a 3 sobre 24. E aqui, ó, eu tenho o valor de x. Danda, você disse que ia fazer de duas maneiras diferentes. Vou fazer aqui embaixo, viu? Vou pegar aqui as razões. 3 sobre x igual a 200 sobre 1.600. Vou cortar aqui, simplificando a fração por 100. Vou simplificar por 2. Eita, quase que eu cortava aqui por 6, né? Vou simplificar por 2 o numerador e o denominador e vou obter a seguinte fração. 3 sobre x igual 2 dividido por 2 dá 1 e 16 dividido por 2 dá 8. Ó, eu tenho uma razão que são são frações equivalentes. Então eu posso usar a multiplicação entre extremos e meios. Eu posso dizer que a multiplicação entre os extremos é igual à multiplicação ao produto dos meios. Então, voltando, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Isso vai ficar assim. 3 vezes 8, 24, igual a x vezes 1, x. Então, x é igual a 24. Beleza, gente? Bem, gente, o próximo enunciado diz assim: um aparelho em alta velocidade irriga 2 hectares em 40 minutos. Quantos hectares seriam irrigados por esse aparelho em 2 horas, mantendo a velocidade alta? Ó, já destaquei aí uma das grandezas, que é hectare. A outra grandeza, eu vou destacar, é tempo, que está representada de duas maneiras diferentes: minutos e horas. Eu não posso trabalhar com grandezas distintas. Ou eu trabalho com minutos ou trabalho com horas. Mas antes vamos destacar aqui o quantitativo. Eu trago aqui, ó, 2 hectares, 40 minutos. Quantos hectares é a minha pergunta? E 2 horas. Posso determinar que 2 horas é igual a 120 minutos. Beleza? Então, transformei horas em minutos para trabalhar com unidades iguais. Bem, vamos agora montar o nosso problema. Vamos lá. Ó, eu tenho aqui as grandezas hectares e tempo. E aí diz que 2 hectares, eles irrigam 40 minutos. E aí pergunta, quantos hectares seriam irrigados em 120 minutos? Beleza? Primeiro eu quero saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ó, se 40 minutos eu irrigo 2 hectares, mais minutos, que 120 é maior que 40, eu vou irrigar mais hectares. Sinais iguais, mais e mais, então eu posso dizer que são grandezas diretamente proporcional. E isso vai ficar assim, ó. Montando aqui as razões, 2 sobre x vai ser igual a 40 sobre 120. De cara, eu posso simplificar aqui por 10. Poderia até simplificar por 2, mas aqui já estamos trabalhando com números bem pequenos, então eu acho que não é necessário. Porém,
Para determinar o valor de x, já que eu tenho frações equivalentes, eu vou fazer a seguinte pergunta. Eu fiz o que com 4 para transformar em 2? Eu dividi 4 por 2. Se eu dividir o numerador da fração por 2 e quero uma fração equivalente a ela, eu vou ter que dividir o denominador da fração por 2 também. 12 dividido por 2 dá 6. Então, eu vou ter aqui x igual a 6. Já descobri aqui, ó, o valor de x. X igual a 6. Mas aí, como eu disse anteriormente, vou resolver de duas maneiras diferentes. Vou pegar a mesma razão, 2 sobre x é igual a 40 sobre 120 avos. Posso simplificar aqui por 10. E já que eu tenho uma razão, uma proporção, eu posso usar o produto dos extremos e igualar pelo produto dos meios. E isso vai ficar da seguinte maneira. 2 vezes 12 vai dar 24, igual a x vezes 4, 4x. Agora, ó, vou pegar esse 4 e vou passar para o primeiro membro da equação. Se ele está multiplicando x, ele passa dividindo. 24 dividido por 4. Vamos botar uma letrinha mais bonitinha aqui. 24 dividido por 4 é igual a x. Fazendo essa divisãozinha aqui, eu vou ter que x é igual a 24 dividido por 4, 6. Então, ó, determinei aqui o valor de x, que deu igual o resultado anterior. X igual a 6. Bem, turma, a próxima questão diz assim. Uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho? Eu destaquei em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho porque é a pergunta. Eu posso traduzir que em quantos dias essa equipe faria o mesmo trabalho, ok? Então, as grandezas aí são horas e dias. Vamos destacar agora o quantitativo de cada uma delas. Vem dizendo aqui, ó, 8 horas por dia, realizou uma obra de 20 dias. E se o número de horas de serviço fosse reduzido para 5 horas? Beleza? Vamos agora para montar resolução do enunciado, né? Vamos lá. Primeiro vamos destacar as grandezas. Eu posso botar horas e dias. Deixa eu mudar aqui só a minha caneta. Horas e dias. E diz assim, ó, em 8 horas, uma equipe realizou uma obra em 20 dias. Se o número de horas fosse reduzido para 5 horas, essa equipe, em que prazo essa equipe faria o mesmo trabalho ou em quantos dias? Aí é a minha pergunta, beleza? Vamos saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vê, está dizendo que trabalhando 8 horas por dia, uma equipe produz um trabalho em 20 dias. Em 5 horas, ou seja, se eu diminuir o tempo trabalhado por dia, essa equipe vai produzir o mesmo trabalho em mais dias ou menos dias? Se eu diminuir o tempo trabalhado a cada dia, então eu vou precisar de mais dias para produzir o mesmo trabalho. Vejam que aqui as grandezas receberam sinais diferentes, então elas são inversamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas inversamente proporcionais, eu posso dizer que o produto de ambas resulta em uma igualdade.
Então, se eu multiplicar 8 vezes 20, vamos multiplicar aqui de maneira, vamos usar o pontinho, né? 8 vezes 20, eu vou ter o mesmo produto que 5 vezes x. Então, 8 vezes 20, 8 vezes 2 é 16, isso vai dar 160, igual 5 vezes x, 5x. Ah, eu sei o valor de 5x. Agora eu tenho que pegar esse número aqui, ó, e passar para o primeiro membro da equação. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter 160 dividido por 5 igual a x. Resolvendo essa divisãozinha aqui, deixa eu fazer aqui de lado. 160 dividido por 5. Então, 1 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. Para 1, 1. Baixo 6. Professor, que letra horrível. Vamos melhorar aqui a letrinha. 16 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 para 16, 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 10, nada. Então, eu tenho aqui que x é igual a 32. Então, a resposta é que nós precisaríamos de 32 dias, caso houvesse a redução de horas por dia. Ok? Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.